Olá, tudo bem com vocês? Nesse módulo 2, como criar conteúdo multimídia acessível, nós examinaremos e discutiremos alguns conceitos básicos sobre acessibilidade e usabilidade e quais são as principais boas práticas de acessibilidade digital que devemos utilizar ao montar um projeto de comunicação. Trago hoje um convidado muito especial para falar da evolução das novas tecnologias e da necessidade de um olhar voltado para a acessibilidade no jornalismo. Estou aqui com o professor Marco Antônio Bonito, ele é jornalista e pesquisador da Escola de Comunicação e Artes da USP. Olá, Marco, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui enriquecendo o nosso curso. Gostaria que você comentasse se com a evolução do jornalismo digital, por que a acessibilidade deveria ser considerada uma das características? Tudo bem, obrigado pelo convite, né? É uma oportunidade super bacana de falar de um assunto que é tão caro assim, para a sociedade, né? E para nós que estamos envolvidos com pesquisa nesse âmbito, né? Então, acho que vai ser uma oportunidade bem bacana de trocar conhecimento com vocês e agradeço aí pelo convite e lembrança do meu nome também. Pois bem, a questão da acessibilidade, ela, no âmbito da comunicação, né, pensando bem focado nisso, ela tem sido mais discutida ultimamente, né? Então nós temos uma pauta que gira em torno disso, né? Mas ela ainda não tem força para ser algo que ainda cause um impacto de transformação, que é o que precisa ser feito, né? Então as pessoas ouvem falar, escutam sobre o assunto, leem sobre o assunto, mas aquela pauta não é absorvida para dentro do cotidiano das pessoas. Então, eu creio que a preocupação, né, de todo profissional que trabalha com comunicação em absorver para si o empenho de fazer algo produzido com acessibilidade, ou seja, conteúdos com acessibilidade, urge, né? É algo que já não pode ser mais da ordem do eu já ouvi falar que isso existe. A gente já está no momento em que as pessoas precisam assumir suas responsabilidades como profissionais e fazer uma comunicação mais inclusiva. Este é o ponto em que estamos, é um ponto que não tem mais retorno, né? E a gente precisa fazer com que as pessoas tomem consciência disso. No atual cenário que a gente está, como você comentou agora, no qual utilizamos muito a expressão jornada de usuário no ambiente digital, como você vê a usabilidade e acessibilidade nas notícias online? Essa jornada de usuário, ela é também para pessoas com deficiência? Qual é o maior obstáculo que você entende que as notícias não são acessíveis, né? Qual é o maior obstáculo para que as notícias sejam acessíveis na sua perspectiva? Então, essa é uma boa pergunta. Como eu sou um dinossauro da internet, né? Eu comecei a trabalhar com a internet no ano em que ela foi lançada, né? Então, por isso me considero um dinossauro da internet e eu fui desenvolvedor de programas e de conteúdo, né, para a internet desde o início. Eu percebo claramente que a questão da usabilidade, ela continua o problema em relação à questão da usabilidade continua sendo o mesmo desde o surgimento da internet do jeito que a gente conhece, a internet comercial, né, de 95 e 6 para cá, que é o fato de que a pessoa que desenvolve, seja o software ou o conteúdo, né, que estão são da mesma ordem, ela invariavelmente ela não está preocupado com as habilidades e competências do usuário, que diz respeito à questão da usabilidade. Ela está preocupada num primeiro momento em desenvolver por desenvolver, produzir por produzir conteúdo, né? Então, conhecer as características de quem vai usar aquele sistema e
consumir aquele conteúdo, é fundamental para a gente não criar espaços de exclusão ou pessoas marginalizadas dentro desse contexto, né, em que a gente tem muita informação disponível, mas pouca acessibilidade. Passa a ser uma coisa, quase que um paradoxo dentro dessa perspectiva mesmo, né? Então, a usabilidade parece que ela inicia um problema e ela se encerra nesse mesmo problema sem estar resolvendo esse problema, né? Ou seja, quem são essas pessoas que acessam o meu conteúdo? Que características elas têm? Elas enxergam perfeitamente? Elas ouvem perfeitamente? Elas têm capacidade tátil para executar a tarefa de clicar neste link na tela ou com o mouse, né? E essas coisas, elas parecem ser de uma preocupação menor quando elas deveriam ser de primeira ordem de importância, porque nós temos uma população no Brasil que é muito grande em relação ao número de pessoas com deficiência, né, nas mais diversas modalidades. Então, no censo que a gente tem ainda em vigor, né, de 2010, o IBGE demonstrou cerca de 25% da população. Agora, no censo mais recente que foi realizado, mas que os dados ainda não saíram, a gente já sabe que por conta da mudança da metodologia, nós vamos ter uma queda brutal, assim, para cerca de 8, 9% da população, mas esta queda, ela não significa que nós resolvemos o problema das pessoas com deficiência, que tem menos pessoas com deficiência. Só que o censo parou de computar as pessoas com deficiência inicial, ainda num estágio ainda inicial, e isto vai fazer com que a gente tenha, no final das contas, um problema bastante complexo nos próximos anos, porque ao não conhecer com a realidade dos dados, né, o número de pessoas em estágio inicial de deficiência, a gente não vai conseguir desenvolver política pública, inclusive questão da acessibilidade e da usabilidade, né, que nós estamos falando, para poder dar conta de quando esta pessoa tiver uma deficiência mais grave, que é o que geralmente acontece nos 10 anos em que não se faz o censo, né? As pessoas evoluem para um grau de deficiência mais grave, para que essa pessoa esteja assistida lá no futuro. Então, tomar a providência agora, sabendo que as pessoas, a partir de uma determinada idade, começam a ter dificuldade para enxergar, independente de ter nascido cega ou não. As pessoas acham assim, uma pessoa nasce cega. E o número de pessoas que nascem cega no mundo inteiro é ínfimo, é minúsculo. E o número de pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, por exemplo, ao longo da vida, por diversos fatores, acidente, genética, doença, o que quer que seja, é gigantesco. Então, isso vai acontecer também na questão da pessoa surda ou ensurdecida, perdão, surda ou ensurdecida, vai acontecer também com as pessoas que têm algum tipo de transtorno da mente, ou que estejam no espectro autista, ou que sejam pessoas com síndrome de Down. E aí, essas pessoas parece que elas não são entendidas como dignas de consumir o meu conteúdo ou de acessar no meu sistema, como se isso fosse uma coisa de menor importância, né? Este é o ponto. Obrigada. Pelo que você explicou aqui agora, você entende que acessibilidade e usabilidade, eles são conceitos distintos, claro, mas eles também são complementares e coexistem? Sim. Quando a gente vai falar de acessibilidade, a gente não vai poder jogar dentro de uma única caixinha o conceito, porque ele é um conceito multidisciplinar, né? Então, ele perpassa por diversas áreas do conhecimento, e a gente não pode descartar os diversos componentes, né, que estão no entorno, na órbita da questão da acessibilidade, porque a gente precisa dos conhecimentos das ciências exatas, precisa do conhecimento das ciências humanas, das ciências da vida, das ciências da terra, para ajudar a resolver um problema que é um problema complexo, né? E, por incrível que pareça, né,
para a gente dar início a esse processo, a coisa mais simples é dar o primeiro passo, que é tomar consciência, que eu acho que este nosso bate-papo diz respeito fundamentalmente em relação a isso, né? O primeiro passo para a gente ajudar a resolver o problema e não fazer parte do problema é tomar consciência do contexto, de como a coisa acontece, do que é o problema da falta de acessibilidade e usar, aí no caso, a usabilidade como conceito para ir tentando sanar os problemas que existem, né? Para quem trabalha com produção de conteúdo, quem é da área da comunicação, a usabilidade, entender a usabilidade como uma ferramenta propícia para resolver os problemas da exclusão das pessoas com deficiência, né? Desse processo da comunicação, é fundamental. Como você vê o conceito da acessibilidade comunicativa sob o viés da deficiência? Porque a gente entende que é um passo entre incluir ou excluir, né? Como é que é a sua perspectiva disso? É importante que você me dê a oportunidade também de explicar que esse conceito da acessibilidade comunicativa é um conceito que eu desenvolvi na minha tese de doutorado e que venho trabalhando, né, desde então, desde 2015 para cá, eu venho aperfeiçoando o conceito, né, e acessibilidade comunicativa, quando eu batizei o conceito com esse nome, eu quis fazer uma distinção de um outro conceito que já existe, que é confundido entre eles são confundidos entre eles, né, que é o conceito de acessibilidade comunicacional. Então, qual é a diferença básica entre o que é acessibilidade comunicacional e a acessibilidade comunicativa, que é o conceito que eu desenvolvi? A acessibilidade comunicacional, ela está preocupada com questões ligadas à pedagogia, ou seja, como ensinar uma criança na escola a partir de ideias de acessibilidade, né? Então, das diversas ideias que existem, e isso fica muito ligado a uma questão pedagógica, de ensino. Então, como eu transfiro o conhecimento que eu tenho para uma pessoa, para uma criança ou para uma pessoa, pode ser um adulto também, que tenham algum tipo de deficiência sensorial, seja tátil, auditiva ou visual. E quando eu fui desenvolvendo a pesquisa para o meu doutorado, eu percebi que no âmbito da comunicação, então pensando para quem está fazendo produção de conteúdo, no caso jornalistas, por exemplo, que isso não dá conta, porque não se trata de uma questão de pedagogia, ou seja, de como eu vou ensinar a outra pessoa a consumir o meu conteúdo, porque não se trata dessa ordem, se trata de perceber que produzir o conteúdo já pensando na acessibilidade, conhecendo quais são os recursos de acessibilidade que existem, né? Então, existem diversos recursos de tecnologia disponíveis gratuitamente e de simples acesso, né? Então, ao conhecer essas tecnologias, né, que a gente chama de tecnologias assistivas, disponíveis, e tomar consciência da importância de transformar o conteúdo com acessibilidade, eu passo a promover a cidadania dessas pessoas, porque essas pessoas passam a ter acesso ao conteúdo, elas com autonomia, que este é o ponto. Elas não precisam de alguém para ler o conteúdo ou para interpretar aquele conteúdo para elas podem, com a sua própria condição, ter acesso e tomar suas decisões a partir daquele conhecimento adquirido. E a acessibilidade comunicativa, então, que é esse conceito que eu desenvolvi, ela vai dar foco nesta questão. Mais recentemente, agora, né, eu terminei meu pós-doutorado na USP, né, na apresentação você citou isso. O meu pós-doutorado, eu desloquei esse conceito para uma ideia de que a gente precisa parar de colocar a deficiência e entender a deficiência como sendo algo da pessoa e colocar a deficiência no âmbito das mídias. Quem são deficientes são as mídias.
Então, este é o entendimento que eu tenho neste momento, né? E o conceito ampliado da acessibilidade comunicativa nesse estágio está nisso, é tirar o foco da deficiência da pessoa e colocar o foco da deficiência na mídia. Então, quem tem deficiência é o jornal impresso, é a TV, é o rádio, é a internet, é o dispositivo, né? O celular, é o tablet, porque as pessoas não são feitas numa fábrica, né? O ser humano não é feito numa fábrica e todo mundo sai igual dentro de um padrão, ainda que a sociedade enxergue que seja dessa maneira. Como as pessoas não são padronizadas, e sempre houve pessoas com deficiência na história da humanidade, não é uma coisa, começou a acontecer agora, faz 10 anos, né? Uma coisa que na história da humanidade sempre existiu, e as mídias surgiram depois das pessoas. Então, quem tem deficiência, na verdade, são as mídias, porque foram as mídias que desconsideraram a diversidade das pessoas, né? Então, este é o ponto que eu acho importante das pessoas refletirem, né? Perceberem o quanto as mídias estão com diversas deficiências e tentar fazer com que as mídias tenham menos deficiência para que as pessoas, independente de suas características, porque são apenas características, tem uma que enxerga mais que a outra que escuta menos que a outra que tem uma mobilidade menor do que a outra. É só uma característica, né? Agora, deficiência mesmo estão nas mídias, né? Então, esse é um ponto que eu acho legal de trazer, que ajuda também a despertar essa consciência necessária para fazer essa transformação. Pensando na evolução desse conceito, para a gente encerrar o nosso bate-papo, quais são os recursos de acessibilidade? Eu gostaria, por favor, que você exemplificasse alguns que os jornalistas deveriam saber numa redação ao utilizar os seus produtos. Por exemplo, como fazer uma janela de Libra, uma descrição de imagem, audiodescrição. O que tem de ferramenta já, assim, para você exemplificar, para que as pessoas procurem utilizar, para tentar minimizar, já que a gente não pode sanar ainda essa questão da acessibilidade, mas que a gente possa minimizar e ter a responsabilidade na hora de se produzir um conteúdo acessível. Legal. A primeira coisa que eu acho importante as pessoas saberem é algo simples de fazer, né? Porque geralmente quando eu costumo dar cursos ou nas minhas aulas ou quando eu vou em algum evento, né, dentro de alguma empresa e falo a respeito disso, eu percebo logo de início que quando é no âmbito, por exemplo, do jornalismo, né, nas redações, existe logo uma barreira que a pessoa coloca pensando, eu já faço muito trabalho, agora estão querendo me dar mais trabalho, né? Então, a primeira coisa importante, não é nada que você vai perder energia da sua vida para fazer, meu Deus, agora eu vou trabalhar 5 vezes mais. Não é algo simples e que, de alguma maneira, faz parte do próprio métier de quem é produtor de conteúdo, né? Então, desculpa. Então, essa é uma coisa importante para que a pessoa não crie um ranço com a questão da acessibilidade, né? Então, existem diversas tecnologias disponíveis, né, nas diversas mídias, né? Seja pensando numa questão da mídia, de todas as mídias que existem na internet, ou para a televisão analógica, ou para o rádio analógico, ou para o jornal impresso, existem diversas ferramentas que vão ajudar a pessoa a poder consumir teu conteúdo. Então, dentre elas, tá? Então, eu vou citar algumas e chamar a atenção para o fato de que o foco mais importante diz respeito às características das pessoas que têm deficiência sensorial, né? Quais são as deficiências sensoriais? São aquelas em que a pessoa, por não conseguir enxergar direito, ouvir direito, ou tocar, né, tato, seja com pé, mão, joelho, cotovelo, o que quer que seja, vão ter dificuldade de acessar aquele conteúdo. E por que isso? Porque o foco dessa questão da acessibilidade comunicativa diz respeito a tirar as barreiras para que as pessoas possam ter acesso. Uma pessoa que seja usuária de cadeira de rodas,
mas escute perfeitamente ou bem, razoavelmente bem, enxergue bem e tenha tato bem para consumir, ela não tem dificuldade, ela não encontra a barreira para consumir aquele conteúdo. Então, o foco passa a ser nas deficiências que as pessoas têm de ordem sensorial. Então, para estas questões, né, de ordem sensorial, a gente tem algumas ferramentas. Então, as mais conhecidas e as mais simples e óbvias de serem usadas são a janela de Libras, né, que é amplamente conhecido pelas pessoas e que pode ser feita de diversas formas. Nós temos o formato ideal. O formato ideal é uma pessoa, intérprete de Libras, que vai aparecer na janelinha com o tamanho certo, na posição certa, né? Porque existe um lugar certo para colocar na tela, essa coisa toda que tem que ser observado. A pessoa faz a tradução do que é a língua portuguesa para Libras, porque Libras é uma outra língua, né? Então, esse é o modo ideal perfeito. Não existe essa possibilidade ou não há recursos para isso. Existem paliativos, né? Não é o ideal, mas é possível de ser usado, que são as janelas de Libras com avatares, né? Então, o pessoal da Handitalk, né? Que tem o Hugo e a Maia, que são avatares que traduzem, ainda que não seja da forma mais adequada, ainda fazem um serviço que é minimamente de dar acesso para ajudar a eliminar essas barreiras, né? Isso para uma questão da pessoa com deficiência auditiva e que não seja alfabetizada em português, a maioria delas não é. O outro recurso que pode ser usado para complementar isso é a legenda. Lembrando que legenda serve também para as pessoas que ouvem, mas não podem ouvir naquele momento, estão no transporte público, não podem estar com áudio ligado, por exemplo, né? E aí é importante lembrar que a legenda vai funcionar se a pessoa ela for surda ou ensurdecida e for alfabetizada em português, se ela souber português. A maioria das pessoas surdas não sabe português. Então, isso é uma coisa bem importante de lembrar, né? Que não basta botar a legenda, em vez de botar a janela de Libras, eu vou botar a legenda. Não dá para substituir uma coisa pela outra, porque você vai deixar muita gente pelo caminho também. O outro recurso é a audiodescrição, né? A audiodescrição é um conteúdo que aparece de forma sonora, né? Para descrever o que há nas imagens ou cenas, quando é um filme, né? Ou quando é um vídeo, né? A descrição dessas imagens ajuda pessoas com deficiência visual de qualquer grau a identificar o que está naquela imagem, podendo entender o contexto dela, não o significado, né? Então, existem profissionais dessa área da audiodescrição, pessoas que fazem curso de audiodescrição, e é um curso que a pessoa que é da área da comunicação, do jornalismo, pode pensar em fazer, assim como vai aprender inglês ou aprender um software de edição, fazer o curso de audiodescrição para aprender a fazer de maneira, porque é uma técnica, né? Aprender a fazer isso de maneira profissional. Não sabendo fazer, contratar um profissional da audiodescrição para fazer, não tendo recurso para contratar um profissional, minimamente aprender como se faz a coisa básica para não deixar as pessoas pelo caminho e começar a tirar as barreiras, né? As técnicas sobre audiodescrição, elas são amplamente divulgadas pela internet, então não é uma coisa que a pessoa facilmente vai encontrar quais são as técnicas, como funcionam, e ela pode aprender a fazer isso, né? Então, estes recursos, eles são os recursos mínimos e que estão disponíveis e que são ferramentas gratuitas, né? Na internet, todos os browsers, né? Todos os navegadores, todos os aplicativos, todo o sistema operacional do Windows, da Macintosh, né? O iOS ou do Android e do Linux, estão preparados para acessibilidade. É só a pessoa fazer. Então, este é o ponto. Ou seja, se a ferramenta está ali disponível, por que a gente não tem mais conteúdo acessível? É porque as pessoas não têm consciência do quanto isso é importante e nem de como fazer. Mas eu vou deixar como última dica, né, dizer para as pessoas que
É algo muito simples que você certamente vai ter habilidade e competência para desenvolver e vai fazer com que o seu conteúdo seja ampliado para uma gama de pessoas enorme que geralmente fica marginalizada porque não tem acesso ao teu conteúdo. Tá bom, muito obrigada, professor. Parabéns pelo trabalho. Espero que aqui nesse curso as pessoas consigam aprender algumas das funcionalidades, consigam entender a importância de um conteúdo acessível e consigam despertar nas redações o hábito, né? Consiga despertar o hábito de começar a fazer conteúdo acessível, que à medida que a gente começa a fazer, a gente entende, a gente já quebra uma barreira e entende que aquilo é muito possível. Quem quiser saber mais sobre acessibilidade, a gente vai ter alguns materiais, inclusive alguns materiais de referência nas nossas sugestões de leitura são do professor Marco, e para poder se aprofundar melhor, eu vou deixar o repositório para que vocês possam utilizar como consulta em algum trabalho específico que for fazer ou para compreender melhor a acessibilidade. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada.